Olá, estudantes. Vamos dando prosseguimento aqui, vamos definir mais algumas coisas dentro do formalismo geral da mecânica quântica que a gente está apresentando, né? Então, definir comutadores e mostrar como as relações de comutação entre operadores geram conceitos de operadores compatíveis e operadores incompatíveis em mecânica quântica. Compatibilidade e incompatibilidade diz respeito à capacidade que você tem de saber o valor de duas grandezas físicas simultaneamente na mecânica quântica. Vocês já estudaram o princípio de incerteza, você sabe que você não pode saber simultaneamente, com toda a precisão, o valor de posição e momento linear. Isso diz respeito à incompatibilidade desses operadores, tá certo? Então nós vamos começar aqui definindo o comutador, que é uma operação entre operadores. O próprio comutador pode ser um operador, inclusive. Então o comutador de dois operadores, AB, ele é definido como sendo AB menos BA. Ou seja, produto inverso aqui, invertido dos dois operadores. Você sabe que em geral matrizes podem comutar, podem não comutar dependendo da circunstância. Operadores, eu já vou mostrar na sequência, operadores diferenciais, né, escritos na forma diferencial também, você consegue calcular as relações de comutação entre eles dessa forma aqui. Eu já vou aproveitar também, a gente não vai discutir muito ele aqui agora, mas eu já vou aproveitar e definir o anticomutador. O anticomutador de dois operadores A e B, ele é definido A anticomutador com B é igual a AB mais BA. Okay? Essa aula a gente vai concentrar mais aqui no comutador. Bom, para ver como se calcula comutadores, eu vou começar a deixar um pouquinho a questão do spin meio que a gente está usando para desenvolver o formalismo aqui, e vou pegar o operador x, px, por exemplo, tá certo? Então vamos tomar x, operador de posição, né? E o operador px, ele é menos i, h cortado, bdx. Okay. Então me interessa conhecer o valor do comutador entre x e px. Em geral, quando você tem os operadores na forma diferencial, assim, para calcular, você atua esse comutador numa função, por exemplo, de x, que facilita a sua vida na hora de fazer os cálculos, tá? Então, para calcular esse operador, então eu faço x, computador com px, atuando numa função de x aqui, fica mais fácil. Então isso aqui é x, o operador p, mecânica quântica, vale menos i h cortado b dx, isso atuando em psi de x. Então isso é x px, agora menos i h cortado b dx vezes x vezes psi de x. Ok? Agora realiza isso. Então aqui eu vou ficar com o x é um operador meramente multiplicativo, né? Então eu vou ficar com menos i h cortado x d dx de psi de x. Ok? Que menos com menos dá mais i h cortado, e aqui eu tenho um produto, né? X vezes uma f de x. Então d dx de x é 1, então fica i h cortado vezes psi
de x, e agora mantém o x e deriva esse. Então, mais i h cortado x de dx de psi de x. Ok? Então, isso aqui corta com isso, ó, resultando que x px a turma de psi de x é igual a i h cortado psi de x. Ou seja, o valor do comutador x px é igual a i h cortado. Se você agora calcular comutador, por exemplo, de x com py, py é igual a IH menos IH cortado ddy, e pz ddz. Nitidamente aqui, o que fez o computador não dar zero foi justamente quando derivou esse termo aqui. Não acontece que ddy derivando em x dá zero. Então esse computador aqui, fácil de ver, dá zero. Em relação a z dá zero, tá certo? Então, você pode mostrar aí que se eu defino assim, né, QI como sendo se I igual a 1 é x, se I igual a 2 é y, se I igual a 3 é z, né? E PI também, PX, PY, por exemplo, com I igual a 1 sendo x, I igual a 2 sendo y, I igual a 3 sendo z, eu vou chegar à conclusão que os computadores entre I e J iguais dão IH cortado, e entre I e J diferente vai dar menos IH cortado. Okay? Vai dar zero. Entre I e J diferente vai dar zero. Ou seja, QI com PJ, definidos I e J assim, né? Ele vale IH cortado delta de J. Quando I igual a J dá IH cortado, quando I diferente de J dá zero. Ok? Então, essa relação aqui, ela é chamada relação canônica de comutação, tá? Esses computadores, na verdade, para quem fez mecânica analítica, estudou bem, esses computadores aqui, eles têm uma similaridade direta com os colchetes de Poisson, o colchete de Poisson entre as grandezas clássicas, ou seja, as coordenadas canônicas x e px no formalismo newtoniano, diferenciando-se por esse IH cortado. Lá você vai ter 1 ou 0 e aqui você vai ter IH cortado vezes o delta. Então elas têm uma relação direta entre essas formas. Evidentemente, ó, o computador de A com B é igual a menos o computador de B com A. Né? Pela própria definição de computador é elementar ver isso. O computador de A com B menos o computador de B com A. Essa regra de computação aqui, a gente usa muitas vezes em mecânica quântica, em diversos contextos também de coisas, são o tipo de coisa que a gente normalmente tem na cabeça já, tá certo? X não comuta com PX e o resultado do computador é IH cortado, ok? Então, é um computador básico dentro da mecânica quântica. Agora vamos dar uma olhada nos computadores dos operadores de spin que nós estamos estudando.
Então, o operador de disco e meio aqui. Relembrando, né? Eu vou escrever tudo na forma de produto externo. Se você quiser trabalhar com uma matriz, pode trabalhar. Mais menos, menos, mais, SY, igual a H cortado sobre 2, menos I, mais, menos I, menos, mais, e SZ diagonal, mais, menos, ok? Então esses aí são os operadores, a gente foi desenvolvendo nas aulas anteriores, né? Os operadores de projeção do momento angular spin. Vamos dar uma olhada nas regras de comutação entre eles. Então eu vou tomar SX com SY. É SX, SY menos SY, SX, né? Okay. Então vai aparecer um H cortado ao quadrado sobre 4, né? Que eu vou deixar aqui em evidência. Vou pôr um parênteses aqui. Então primeiro SX e SY. Então SX é mais, menos, vezes SY menos I mais I menos mais. Certo? Agora menos SY SX. Então menos I mais menos I menos mais vezes SX. Fecha aqui. Ganhar um espacinho aqui. Passar para cá. Então, SX com SY, CH cortado ao quadrado sobre 4, aqui agora distribui, né? Esse vezes esse dá zero, porque mais com menos é ortogonal, lembrando sempre, mais com menos é zero. E esse com esse dá I vezes mais, ó, porque menos com menos dá 1, I vezes mais. Então vai dar I vezes mais. Agora, esse com esse dá menos I vezes menos. E esse termo aqui corta porque é mais com menos. Okay? Sobrou esses dois termos, agora vamos para baixo. Aqui tem o menos, né, do computador. Então, esse vezes esse dá zero. Esse vezes esse dá... Menos com menos dá mais. Mais I, mais. E esse com esse... Desculpa, esse com esse dá zero. Esse com esse dá mais. Aqui eu tenho menos, com menos dá mais. Aqui eu tenho um mais, né? Esse com esse dá menos, com aquele sinal negativo fica menos. Menos I, menos. Ok? O último termo aqui corta porque mais com menos ortogonal. Então, ó, esses dois termos aqui são iguais, se somam, corta aquele 4 ali, resultando o computador de SX com SY é igual a H cortado sobre 2. Tem um I em evidência em tudo, né? Vou pôr aqui para fora. Esse soma dá 2I, que multiplica mais, menos.
H cortado sobre 2 vezes isso é SZ. Então, sobra um H cortado aqui, esse I, então dá IH cortado SZ. Ou seja, comutador de SX com SY é igual a IH cortado SZ. Ou seja, eles não comutam, né? O comutador está diferente de zero. Então, x, y, z. Agora vocês podem fazer, na verdade, o mesmo procedimento, vai tomando ciclicamente aqui. Faz z, computador de z com x. Isso vai dar, é bom você fazer para treinar essa álgebra aqui, IH cortado SY. E comutador, aí se faz um ciclo de novo, leva o Y, SY com SZ igual a IH cortado SX. Então, demonstre isso, tá certo? Você. Note que isso forma uma álgebra fechada, né? Nenhum deles, eles não comutam entre si, esse é um ponto. E o comutador entre 2 vai sempre levar ao terceiro operador, ok? A gente escreve isso em termos gerais como comutador de SI com SJ é igual a IH cortado epsilon de JK SK. Onde esse símbolo aqui é o símbolo de Leibniz, que você, se você faz a permutação cíclica aqui, como eu fiz, ele vale 1. Se você faz uma permutação que não é cíclica, ele vale menos 1, porque daí você vai trocar aqui, né, SZ por SY, ao invés de fazer o computador de SY com SZ, você vai fazer o computador de SZ com SY. Como já falei, se você troca, você muda o sinal do computador. Evidentemente, daí vai dar menos isso, né? E se tiver o IJ igual aqui, igual a J, você vai estar tomando o computador de SZ com SZ, de SX com SX. Esses computadores são fixos no tempo, e esses computadores, o comutador de 2 operadores iguais, ou o computador do mesmo operador, é nulo, sempre, tá certo? Então, sempre que você faz computador de A com A, isso aqui dá igual a zero, tá certo? Se você está aqui numa formulação em que isso aqui não depende do tempo, então, você tem mas em princípio aqui para nós, computador de A com A é sempre nulo. Okay? Tanto faz você fazer avançar. Okay? Então essa aqui é uma regra, também essa forma geral de comutação aqui é dessas coisas que a gente tem que sempre ter na cabeça, porque facilita a vida depois, quando você precisa manipular equações de mecânica quântica, etc. Tá certo? Regra de comutação das matrizes dos operadores ou das matrizes de spin meio. De novo, se você lembrar, em mecânica analítica, quando você faz os colchetes de Poisson entre momento angular lá, momento angular orbital, momento angular da física clássica, você tem uma relação que também leva a isso, o epsilon e JK. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos falando de spin aqui, o spin é um operador de momento angular. Fisicamente, ele é um momento angular. Ele não pode ser representado como um momento angular clássico, assim, não pode ser representado como um momento angular orbital, mas matematicamente ele tem todas as propriedades que o momento angular também tem. Okay? Depois a gente vai ver na mecânica quântica como é que fica que os operadores de momento angular orbital também vão seguir essa regra de comutação, tá certo? Levando então
o spin e o momento angular orbital das partículas têm as mesmas características, obedecem as mesmas equações de comutação e outras características que são próprias de momento angular. Pois bem, então a gente viu que esses operadores não comutam entre si, e aqui eu vou enunciar uma relação que é importante, né, que é dentro do conceito de operadores compatíveis e incompatíveis. Então, acho que eu vou abrir espaço aqui. Dois operadores que não comutam são ditos incompatíveis. Então, vou escrever dois observáveis. Representados por operadores. A e B aqui. Eles são ditos compatíveis se A e B comutam, e ditos incompatíveis se A e B é diferente de zero, ou seja, se eles não comutam. Ser compatível significa que você pode saber simultaneamente os valores de A e B. Implica o conhecimento simultâneo dos valores de A e B numa determinada partícula, num determinado sistema, etc. E ser incompatível é o contrário. Se é incompatível, você não tem como saber simultaneamente os valores associados à grandeza A e B para um determinado sistema físico. Okay? Exemplificando essa questão dos operadores ser compatíveis e incompatíveis, voltando aqui para o nosso experimento Stern Gallagher. Então, olha só, quando você soltou as partículas aqui, né, conjunto de partículas com orientação aleatória de spin, você passou num campo magnético Z aqui. Esse campo separou as partículas 50% nessa direção, 50% com o spin para cima ou para baixo, né? Então aqui você tem esse conjunto de partículas que vem aqui, esse aqui eu vou descartar. Esse conjunto de partículas que vem aqui eu sei. Então aqui nessa região A, eu sei que elas estão no estado de SZ+, ok? Então agora eu faço uma outra medida sequencial. Eu coloco, por exemplo, um campo magnético na direção X, aqui desse Z estava aqui, X está aqui, Y está aqui. Coloco um campo magnético na direção, desculpe, X está aqui, né? Na direção X, ok? A gente já discutiu o resultado desse processo. É separar esse feixe que entrou em dois feixes novamente. Um que vai estar no estado SX+, ou seja, com projeção do spin na direção positiva de X, outro com estado SX-, ok? Então aqui em B, eu sei que elas estão, esse grupo aqui de cima, de novo eu vou descartar um dos conjuntos, eu sei que elas estão em SX+, ok? Então agora suponha que eu coloco um terceiro campo magnético aqui numa região C, na direção Z de novo.
A tendência é as pessoas pensarem que como essas partículas que entraram aqui tinham a projeção em Z definida como positiva, aqui eu coloquei um campo cruzado, que não é na mesma direção, coloquei um campo cruzado aqui, e ele projetou o spin na direção SX+, e SX-. A tendência é você pensar que essas partículas aqui teriam SX+, e SX- e isso. Se isso fosse verdade, quando você coloca esse campo magnético nessa direção, todo mundo sairia só, todas as partículas que entraram aqui sairiam de novo com mais. Só porque isso não é verdade. O que acontece é que separa esse feixe aqui novamente em duas componentes, mais e menos. Isso é o que a natureza te mostra, isso que o experimento te mostra. Tá certo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo então é o seguinte: eu não tenho como saber simultaneamente essas duas informações. Ó. Porque quando aqui eu defini essa projeção, aqui eu defini essa, mas nesse processo de medida eu destruí a informação que eu tinha aqui, ou seja, o processo de medida mudou o estado, eu não tenho mais essa informação. Tanto é que quando eu tento reprojetar na direção Z, separa novamente 50% para baixo e 50% para cima. Ok? Isso ocorre justamente porque os operadores S, Z, sob o ponto de vista matemático, né, a gente enxerga a resposta, né, para por que isso ocorre. Sob o ponto de vista matemático, SG e SX não são compatíveis. SG e SY também não são compatíveis. SX e SY também não são compatíveis. Então eu não tenho como ter o conhecimento simultâneo do estado SZ e SX. Eu só sei um deles. A minha capacidade de apreensão é apenas uma projeção por vez. Nunca duas simultaneamente, porque esses operadores não comutam. Tá certo? Isso aqui é diferente de zero, então isso não me permite o conhecimento simultâneo do valor do spin na direção, do valor da projeção na direção Z e em outra direção qualquer. Ok? Um lugar, por exemplo, que você sabe grandezas simultâneas é no caso do átomo de hidrogênio, né? Quando você está dizendo que a tua função de onda é N, L, M, você está dizendo que esse número quântico aqui te dá a energia do estado, esse número quântico aqui te dá o valor de L quadrado e esse número quântico aqui te dá o valor da projeção LZ. Então eu estou dizendo, no estado 3, 1, menos 1, eu estou dizendo que eu sei isso simultaneamente, porque eu estou definindo essas três grandezas. Por que eu posso isso? Eu posso isso porque daí nesse caso essas grandezas comutam entre si, como a gente vai ver posteriormente, tá certo? Elas comutam entre si, então eu posso saber de maneira absoluta o valor de cada uma delas em termos simultâneos, ok? Então, normalmente, para você ter conhecimento simultâneo de grandezas, você faz um processo como foi feito ali no Stern Gallagher, que é medir uma grandeza. Então, aquele feixe tem aquela grandeza definida, porque a função de onda colapsa naquele estado, aquela grandeza está definida. Aí você faz uma medida sequencial. Se as medidas forem compatíveis, ou seja, se foram medidas de operadores que se comutam entre si, você pode saber simultaneamente daí essa informação. Se elas não são compatíveis, você não pode saber, ok? Então, uma medida destrói a informação que foi construída anteriormente, ok? Essa é a lógica a lógica da mecânica quântica, digamos assim. Isso vai também estar relacionado com o princípio de incerteza também, ok? É isso, obrigado.